Hello and welcome to this class. Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa aula. Nessa aula a gente vai ver os diversos usos que um verbo no formato ing pode ter no inglês. Isso é uma coisa que difere bastante do português, porque no português o ing equivale ao nosso NDO, né? Então, fazendo, contratando, desenvolvendo, trabalhando. Então, no português, a gente usa o verbo nesse formato só com uma função, no tempo gerúndio, né? Então, eu estou desenvolvendo esse projeto. É só nessa função que a gente usa o verbo nesse formato, né? Mas no inglês, o verbo nesse formato ing pode ter diversos usos diferentes. Isso acaba confundindo muito o brasileiro. Por isso que essa aula é importantíssima. Preste bastante atenção e anote, ok? Então, primeiro, os verbos no gerúndio, né, no formato ing, é usado em tempos contínuos. Aqui não tem segredo nenhum, é o que você já conhece. We are preparing your report now. We are preparing your report now. Então, aqui, nós estamos preparando o seu relatório agora. Não tem nenhum segredo aqui com o preparing, né? Tem o sentido mesmo de preparando. Já nessa frase aqui, they've been working hard to meet the deadline. They've been working hard to meet the deadline. Nessa frase aqui, a gente já interpreta de outra forma, tá? Já traduz de outra forma. Eles têm trabalhado duro, têm dado duro, têm se esforçado bastante para atender o prazo. Ok? Então, na nossa tradução, a gente não tem o NDO, né? Não é trabalhando, né? Mas aqui, no inglês, tem, porque é o tempo, né? Então, é o present perfect continuous, esse tempo aqui. Ok? Então, nessa escrita do inglês, difere um pouco do português. Então, é importante você observar essas diferenças também, tá? Que são bastante. Outro aqui. We will be traveling to Italy next week. We will be traveling to Italy next week. Então, aqui nós estaremos viajando para a Itália na semana que vem. Então, aqui também, bem parecido, viajando, né? No português, então, traveling, viajando. John wasn't working when I arrived. He was sleeping. Então, John não estava trabalhando quando eu cheguei. Ele estava dormindo. Ok? Então, aqui, tanto working quanto sleeping também tem o mesmo sentido do gerúndio nosso, né? Trabalhando, dormindo. Ok? E aí, note que, nesse primeiro caso, nesse primeiro uso de tempos contínuos, o verbo no ing sempre está acompanhado pelo verbo to be nos diversos tempos verbais, ok? Conjugado, tudo bonitinho. Ele nunca aparece sozinho, tá? É que nem no português, a gente não fala eu trabalhando. Tá errado, né? Eu trabalhando? Não. Eu estou trabalhando. Eu estava trabalhando. Né? Então, tem que estar acompanhado do to be, que é, em inglês, né, ser ou estar. Nesse caso, estar, né? Eu estou fazendo isso, ok? E aí, note aqui nas frases, tem os verbos to be, eles aparecem das diversas formas. Então, aqui tem o are, been... Been é verbo to be também, tá? Para quem não lembra, no past perfect, no past participle, então no tempo passado particípio, ok? E aqui be também, wasn't na negativa no passado, e aqui was na negativa no passado sem ser negativa, né? Então aqui acompanhado sempre do verbo to be, alright? Segundo uso, um verbo terminado em ing no inglês pode transformar o verbo num substantivo. Olha só, hein? Então, essa é bem diferente do português. Olha só esse exemplo. ASICS just launched their new running shoes. Running shoes. Então, à primeira vista, running parece correndo, não é? Porque vem do verbo run, aqui, e aí running parece correndo, né? Mas nessa frase, não faz sentido eu interpretar isso como correndo, né? Tênis correndo, não. Aqui, o running virou corrida, então tênis de corrida, ok? Então, aqui, virou um substantivo que, nessa situação, nesse uso, também virou um adjetivo,
que isso também pode acontecer, ok? Então, olha só, running shoes, tênis de corrida. Não confunda, se você for falar de corrida, de eu vou participar de uma corrida em São Paulo, fiz uma corrida em Santos de 10 quilômetros. Nesse caso, a palavra é outra, tá? É race. Então, também já mudou, não é mais running, ok? They produce hearing aids for the elderly. They produce hearing aids for the elderly. Então, nesse caso, hearing também vem do verbo hear, que é escutar, né? Então, nesse caso, não é mais de escutar, de ouvir, ok? Então, não significa ouvindo, ok? Mas aqui é de audição. Aids, nesse contexto, ele se refere a aparelhos, né? Então, ajuda, né? Aparelho que ajuda na audição, ok? Então, aqui eles produzem aparelhos de audição para os idosos, ok? Então, hearing não tem mais o sentido de ouvindo, escutando, ok? Então, aqui é de audição. The price of heating oil has increased severely this year. Então, olha só. Nesse caso, heating vem do verbo heat, que é esquentar, aquecer. Mas aqui ele não tem sentido de esquentando o óleo. Não faz sentido, né? Aqui, então, ele virou aquecimento, tá? Então, o preço do óleo de aquecimento aumentou severamente esse ano. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto esse problema, né? Porque o inverno nosso, apesar de, às vezes, ser forte, né? As pessoas morrem de frio, às vezes eu morro de frio em São Paulo, por exemplo. Não é tão severo quanto o inverno na Europa, por exemplo, no Canadá, que às vezes chega a menos 20, menos 30, então eles precisam usar óleo de aquecimento, algo que a gente não usa muito aqui, não é tão comum no Brasil, né? Mas então, tem aqui o heating oil, ok? Então, aqui é óleo de aquecimento, não é óleo aquecendo, nem aquecendo o óleo, ok? Então, muito cuidado com isso, porque essa é uma diferença brutal do português, e aí muita gente acaba se embananando, ok? E aí, também, não use esse formato para verbos que já tenham os seus substantivos. Então, por exemplo, develop, que é desenvolver, tem development, que é desenvolvimento. Então, aqui, equipe de desenvolvimento é development team, ok? Não é developing team, nesse caso, tá bom? Então, tome bastante cuidado com verbos que já tenham seus respectivos substantivos, tá? Agora, um terceiro caso, que eu também uso o verbo no formato ing no português, que é bem diferente, no inglês, que é bem diferente do português, são para quando eu tenho verbos depois de preposições. Então, em inglês, para todas as preposições, sempre que eu tiver uma preposição, se eu tiver um verbo depois, esse verbo precisa estar no formato ing. Isso é uma regra, tá? E aí, quando você for interpretar, ele equivale ao nosso português no infinitivo. Então, olha só. Who is responsible for verifying the payments? Ok? Who is responsible for verifying the payments? Quem é responsável por verificar os pagamentos? Então, olha só. Eu tenho for, que é uma preposição. Então, por causa dessa regra, verifying precisa estar no ing. Mesmo que, quando a gente interpreta isso, traduz isso para o português, a gente é que fala quem é responsável por verificar, certo? No português a gente usa infinitivo, mas no inglês a gente usa o verbo no ing. Tá? Então, aqui, quem é responsável por verificar os pagamentos? Who's responsible for verifying the payments? Então, eu escrevo e falo verifying, não é verify, ok? Se você falar who's responsible for verify the payments, tá errado, ok? Então, aqui é a regra, tá? Tem que vir no ing e a gente interpreta como infinitivo, ponto final, ok? She's very good at motivating others. She's very good at motivating others. Ela é muito boa em motivar os outros. Então, at,
é uma preposição, por isso que motivating precisa estar no ing, ok? Então, vem do verbo motivate, que é motivar, mas aqui, por causa dessa regra, lembre-se dessa regra, tá? Ele tem que estar no ing. Philip is in charge of issuing the invoices. Então, aqui, o Philip está no comando. Nesse caso, in charge, to be in charge of something, equivale ao be responsible for something, ok? Então, o Philip é responsável por emitir as invoices. Então, issuing aqui, apesar da gente interpretar para o português, a gente fala emitir, no inglês, issuing, por causa do of, que é uma preposição. Thank you for sharing this information with me. Então, obrigada por compartilhar essa informação comigo. Tenho aqui, ó, for, preposição, por isso que sharing tem que estar no ing, ok? Mesmo que no português a gente fala obrigada por compartilhar. A gente não fala obrigada por compartilhando, certo? Mas em inglês, por causa dessa regra, tem o for aqui, tem um verbo depois, tem que estar no ing, ok? He called me immediately after making the decision. Então, ele me ligou imediatamente depois de tomar a decisão. After, preposição, por isso que making, aqui, ing. E aí, tem aqui uma diferença, né? Porque em português a gente fala tomar decisão, a gente usa o verbo tomar. Mas em inglês a gente fala make the decision. Então, aqui também uma diferencinha, ó, anota no seu caderno, ok? E aí, muito cuidado com to. To é o único que você tem que tomar cuidado, tá? Então, essa regra vale para 99,99% dos casos de preposições, né? Com exceto do to. Por quê? Porque o to, ele pode tanto ser preposição quanto ser o indicador de infinitivo. Olha só, então você tem que analisar muito bem qual que é o papel daquele to, ok? Então, por exemplo, ele pode ser indicador de infinitivo, como nessa frase, we have to discuss this problem immediately. Ok, então, nós temos que discutir esse problema imediatamente, então temos que, we have to. Ok, então, have to é uma construção de ter que fazer algo, né? Precisar fazer algo, tá? E ele tem que ter o to tá inerente ao have to, né? E aí ele é seguido de verbo. Então, aqui já é o indicador de infinitivo, ok? A mesma forma de need to. Então, I need to talk to you. Eu preciso falar com você. Nesse caso, também, I need to talk, ok? Então, também é indicador de infinitivo. Mas o to também pode ser preposição, como nessa expressão, por exemplo. Então, I'm looking forward to meeting you next week. I'm looking forward to meeting you next week. Então, aqui ele faz parte da expressão look forward to, ok? E aqui ele tem um papel de preposição, por isso que o meeting vem no ing, diferente do discuss aqui, que ele vem depois do have to, que não tem no ing. Então, tome bastante cuidado com o to, ok? E aqui, I'm looking forward to meeting you next week. Look forward to do something. Equivale ao nosso aguardo ansiosamente, né? Então, aqui, a frase é, eu aguardo ansiosamente para te encontrar na semana que vem, ok? Então, tome cuidado com o to. Analise melhor qual que é o papel daquele to naquela frase, naquele contexto, para você saber se coloca o verbo que vem depois no infinitivo, como discuss, ou se coloca no ing como esse meeting nessa frase, ok? Agora, também, depois de alguns verbos, isso é regra também, tá bom? Então, não reclama, não discute, é regra, tem que saber, ponto final. Não xingarrou também, porque não fui eu que criei, tá? Eu só tô te ensinando como é que é, ok? A culpa não é minha, tá? Então, alguns verbos em inglês, eles são seguidos de outros verbos e eles pedem que esse segundo verbo, né, que vem depois deles, seja no ing. Então, por exemplo, alguns verbos que fazem parte dessa regra são avoid, que é evitar,
Enjoy, que é aproveitar. Suggest, sugerir. Keep, manter. Mind, que é se importar, ok? Então, olha só. Would you mind helping me with this report? Então, você se importa, aqui é um convite, né? Você me ajudaria com esse relatório, ok? Então, a gente traduziria mais nesse formato, ok? Você me ajudaria com esse relatório? Então, aqui, would you mind, ok? Tem o mind aqui, por isso que o helping vem no ing, tá? Isso é regra, ok? Depois de mind, se eu tiver um verbo, tem que estar no ing. The consultant suggested simplifying the pricing methodology. The consultant suggested simplifying the pricing methodology. Então, o consultor sugeriu simplificar a metodologia de precificação. Então, suggest, se for seguido logo depois de ver um verbo, esse verbo tem que estar no ing, ok? We must avoid making this mistake in the future. We must avoid making this mistake in the future. Então, nós precisamos evitar cometer esse erro no futuro. Então, avoid, aqui é um verbo que pede que se for seguido de outro verbo, o outro verbo tem que vir no ing. Então, making tá no ing, ok? They enjoyed visiting the plant. They enjoyed visiting the plant. Então, eles gostaram, aproveitaram, né, de visitar a fábrica. Então, enjoy, ok, aqui conjugado no passado. E visiting tem que estar no ing por causa dessa regra, tá? E aí, no português, às vezes, quem vê isso aqui fala, não faz sentido, né? Eles aproveitaram visitando a fábrica. Não. Aproveitaram a visita, gostaram de visitar a fábrica, ok? Agora também eu uso o verbo no formato ing no início das frases, com o sentido de infinitivo no português. Olha só, então você vê que o ing em inglês, muitas vezes ele também tem a função do infinitivo em português, né? Então, sempre analise o contexto para ver o que vai fazer mais sentido, tá bom? Olha só. Doing what you love is essential for job satisfaction. Doing what you love is essential for job satisfaction. Aqui, como é que eu interpreto isso? Fazer o que você ama é essencial para satisfação no trabalho. Então, fazer o que você ama, não é fazendo o que você ama, tá? A gente não interpreta como fazendo, porque não é assim que a gente fala no português, ok? Developing others is the best part of my job. Developing others is the best part of my job. Então, desenvolver os outros é a melhor parte do meu trabalho, ok? Então, desenvolver os outros, tá? Não interpreto como desenvolvendo, porque não faz sentido no português. Mas no inglês, eu escrevo dessa forma. Being able to communicate well in English is very important for your career growth. Being able to communicate well in English is very important for your career growth. Então, ser capaz de se comunicar bem em inglês é muito importante para o crescimento da sua carreira. Então, aqui, ser capaz no português, mas no inglês, being able com ing, ok? Delivering what you promise is essential for customer satisfaction. Delivering what you promise is essential for customer satisfaction. Então, entregar o que você promete é essencial para a satisfação do cliente. Entregar no português, mas em inglês, delivering, porque ele está no início da frase e tem essa regra, ok? E agora, finalmente, eu uso o ing, né? Também para indicar atividades paralelas, coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, olha só. It is impolite to check your phone while talking to others. It is impolite to check your phone while talking to others. Então, é falta de educação checar seu telefone enquanto
conversa com os outros, enquanto você conversa com os outros. Então, aqui também, no português, a gente fala conversa, mas em inglês, while talking, ok? Porque são atividades paralelas, né? Checar ao mesmo tempo que você conversa com os outros, ok? São duas atividades que estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? We will definitely take this into account when making the decision. We'll definitely take this into account when making the decision. Então, nós definitivamente vamos considerar isso. Take something into account. Aqui, take something into account é levar em consideração, ok? Aqui, ao tomar a decisão, quando tomar a decisão. Então, a atividade, né, de tomar a decisão acontece paralelamente a levar isso em conta, né? Então, por isso que aqui eu tenho o making, ok? No ing e não when make the decision, alright? É isso aí, então. Então, lembre-se, tá, de anotar no seu caderno e praticar bastante. Eu sei que esse tópico pode confundir um pouco a cabeça, né? Mas é assim mesmo, tá? Não discute, não briga com as regras, tá bom? Porque elas estão lá. E não adianta você reclamar, brigar, que elas não vão mudar porque a Rô reclamou, porque a Rô brigou, né? Então, aceite-as, entenda-as e é isso aí, a vida que segue, tá? E por isso também que é bem importante você se expor a mais conteúdo de inglês, ao máximo conteúdo em inglês que você consegue, porque aí essas coisas você vai ver bastante e vai ficar cada vez mais natural para você. Ok? E você vai começar a produzir isso também. Quando você falar, quando você escrever, isso vai soar mais natural e você vai ver. Por isso que é tão importante, que eu sempre falo da importância de ler os artigos que a gente coloca, os novos que a gente coloca semanalmente, assistir os vídeos, né? Os vídeos autênticos da parte da sessão de listening também, semanalmente, porque isso ajuda bastante. E muita coisa que eu explico aqui no Video Based Classes aparece nos artigos também, aparece no listening também. E aí, você vê uma vez aqui, vê de novo num artigo, vê de novo num vídeo, no listening, e aí vai ficando mais natural para o seu cérebro e essa informação ele vai registrando mais vezes e vai passando, né, da memória do curto prazo para a memória do longo prazo e fica memorizado e aprendido. Ok? Então, é muito importante que você faça esses exercícios também, esses estudos, essas leituras de artigos, assistir os vídeos do listening para te ajudar a aprender e memorizar, né? Mais importante, memorizar e depois também, num terceiro passo, de sair. Então, quando você precisar usar inglês, que saia dessa maneira correta, ok? Então, esses passos são bem importantes e fazer também com frequência, com regularidade, ok? Então, é isso aí. Se tiver dúvidas, coloque no comentário desse vídeo. Se tiver, também escreva frases, tá bom? Para treinar, isso é bastante importante. Queremos ver a sua produção também, alright? Thank you very much. Bye, bye.